Convido a todos para a leitura da Palavra de Deus no Santo Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, o versículo de número 15. São Marcos 16 e 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. E todos dizem: amém. Queridos irmãos, é necessário continuarmos orando uns pelos outros, em especial por aqueles que estão enfermos e que não puderam vir ao culto desta noite. Pastor José Paulo Carvalho nos elevando a Deus em oração. Oremos em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Deus maravilhoso, Deus eterno e santo, venho te louvar, te agradecer, querido Deus, pela leitura lida de tua palavra. Também te apresentando neste momento, Senhor, os pedidos de oração que está diante de tua presença, das tuas filhas que estão, Senhor, em situação difícil, mas tu és poderoso. Tu és, Senhor, aquele que tem todo o poder, e Pai Santo, nós te suplicamos e te pedimos, Senhor, pela continuidade deste culto. Nesta noite derrama do teu poder, de tua glória, salvando, libertando, transformando, fazendo maravilha no meio do teu povo. Pai eterno e santo, nós te suplicamos, Senhor, pela vida daqueles que não puderam chegar ao templo nesta noite, por motivo de força maior, mas tu és poderoso para, através, Senhor, a tua palavra, fazer coisas grandes e firmes na vida daqueles que aqui estão presentes. Ó soberano dos céus, nós te suplicamos e te pedimos todas estas coisas em nome de Jesus. Com a palavra, pastor Oséias de Moura, presidente da Igreja em Convenção em Vitória do Espírito Santo. Aleluia. A paz do Senhor para os irmãos. Se eu fosse milionário, muito rico, eu ia pagar para você cantar todo dia de manhã para mim, meu filho. Eu acordar e já ouvir você cantando. Aleluia. Garganta de ferro. Aleluia. Quem está sentindo a presença de Deus neste lugar? Meus queridos irmãos, eu estou muito alegre mesmo. Eu daqui, homem, tem ditado que homem não chora, mas na presença de Deus não tem jeito, né? Homem chora na presença de Deus. Eu lembro quando, ainda novo, eu subia as escadas daquela galeria, parece que uns gabinetes tinha ali em cima, juntamente com meu pai, e eu olhava para essa igreja e falava: que igreja bonita, né? Grande. Acho que um dia eu vou pregar nessa igreja. E hoje eu estou aqui. Ontem, pastor Zé Carlos, por bondade e misericórdia, vosso presidente me convidou para estar ministrando aqui na Escola Bíblica de Obreiros, e estou alegre com Deus. Quero saudar o pastor Zé Carlos, nosso homem valoroso, homem que é uma referência para mim como obreiro, toda a sua diretoria aqui recém-possada hoje, todos os dirigentes de congregações, todas as irmãs do ciclo de oração, orquestra, todos que compõem esse ministério aqui de João Pessoa. Recebo o meu carinho, a minha gratidão, a minha alegria e o abraço dos seus irmãos ali no estado do Espírito Santo, para toda esta igreja aqui em João Pessoa, na Paraíba, e aonde
estiver alguém representando este ministério. Os irmãos recebem, digo amém. Quero saudar também o pastor Dari, um indigno presidente da Convenção de Campina Grande, e eu até pedi um obreiro dele que verificasse ali em Campina Grande se tem algum Moura ali em Campina Grande, porque o meu avô, Francisco Saraiva Moura, saiu de Campina Grande. Eu sou descendente de paraibano, vindo de Campina Grande, e foi parar no Espírito Santo, e ali nasceu a grande família Moura, com o pastor Oscar Moura e toda a nossa família. Então, se alguém souber de algum Moura em Campina Grande, pode ser que seja meu parente. Glória a Deus. Quero parabenizá-lo pelas festas dos 100 anos da Assembleia de Deus ali em Campina Grande, e com todos os seus obreiros de uma maneira toda especial. Amém, meus irmãos? Mateus capítulo 16, versículo 13. Até o versículo 19. Mateus capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 19. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bajornas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Amém. Pai, por bondade e misericórdia, continue me usando para transmitir uma palavra à tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, em breves palavras, nós vemos aqui Jesus fazendo uma interrogação, perguntando às pessoas que estavam lhe acompanhando e os seus discípulos quem eles achavam naquele tempo quem ele era. Uns disseram que ele era João Batista, uma boa comparação, voz do que clama do deserto, um homem ousado, um homem corajoso, chamado João Batista. Outros compararam ele com Elias, um homem valente, corajoso, nascido na região das montanhas de Gileade, porque montanha de Gileade só tem valente, só tem corajoso. Crente que tem medo das coisas, crente que fica com o pé atrás de avançar na obra do Senhor, não é das montanhas de Gileade, porque na montanha de Gileade só tem valente. Tanto que quando Deus falou com Gideão para separar, logo a primeira separação, ele levou todo aquele exército de 32 homens para a montanha de Gileade e mandou dizer: covardes e tímidos, voltem para trás, porque na montanha de Gileade só tem valente. E Jesus foi comparado com Elias,
A valentia e a coragem de Jesus era muito grande. Outros compararam Jesus como Jeremias. Boa comparação. O profeta das lágrimas, capítulo 9, versículo 1, Jeremias diz: Oxalá que a minha cabeça se tornasse em fonte de águas e os meus olhos como fonte de lágrimas. Eu choraria de dia e de noite pela morte das filhas de Sião, da filha do meu povo. Jesus também chorou pela incredulidade de Jerusalém. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis os ajuntar como a galinha ajunta os seus pintainhos, mas tu não quiseste. Então foi uma boa comparação, Jeremias, Elias e João Batista. Mas ali não estava nem Elias, nem Jeremias, nem João Batista. Ali estava o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Agora ele sai da multidão e vira para os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro olha para ele. O interessante em Pedro é que Pedro era aquele obreiro que ele queria sempre dar um passo à frente dos outros. Pedro sempre queria estar em evidência. Ele era ousado, Pedro. E Deus me deu uma mensagem até sobre Pedro. E Deus me deu um título dessa mensagem dizendo: Pedro, o apóstolo que tinha tudo para dar errado, mas que deu certo. Aleluia. Porque quando você pensa que a pessoa vai dar errado, o oleiro, o carpinteiro conserta ele e bota ele para dar certo. Oh glória! Quantos creem que Jesus conserta o que é torto e bota para ficar certo? Ei, alabaxandalaia. Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, tu és o Cristo. E não é só o Cristo não, tu és o Filho dele, do Deus vivo. Jesus olha para ele: bem-aventurado és tu, Simão Bajornas, que não foi carne nem sangue que tu revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Crente revelado é diferente. Crente revelado tem ousadia. Crente revelado tem autoridade. Crente revelado Deus mostra para ele. Crente revelado no culto como esse, ele crê no milagre da sua família. Ele crê no milagre da sua casa. Ele é revelado. Tem crente revelado aqui? Levanta a mão e dá o melhor glória nesta noite. Eita, labaxandalaia. Pastor José Carlos, uma vez eu pensei que eu estava fazendo oração de maluco. Eu comecei a orar, mas crente revelado é assim mesmo. Eu falei: eu vice-presidente da igreja com meu pai vivo, vice-presidente da convenção. Eu comecei a orar a Deus, falei: Senhor, eu sei que eu sou filho do presidente, eu sei que sou vice-presidente, mas eu quero uma prova do Senhor no meu ministério. O Senhor já me deu muitas, mas eu quero mais uma. E essa é a última que eu vou te pedir, Senhor. Eu quero que o Senhor me permita eu assumir uma igreja vazia. Uma igreja sem ninguém dentro. Orei de madrugada, jejuei acerca desse propósito. Aí um dia um dirigente de uma nossa congregação foi lá na casa do nosso pastor, falou: pastor, eu estou querendo tocar um trabalho autônomo, o senhor me dá a bênção? O senhor fala: vai meu filho, vai meu filho. Só que quando o dirigente foi, ele levou todos os crentes da congregação. Quase que o microfone foi com ele também, gostava tanto dele, irmão. Todo mundo, congregação vazia. Na reunião de obreiro, o presidente chegou e falou assim: meus irmãos, temos a congregação do bairro tal, que o dirigente saiu e preciso de um obreiro para lá. E eu tenho
uma má notícia. Lá não tem ninguém. É só a chave e o aparelho de som. Quem é o obreiro que vai para lá? Ninguém. Não apareceu um. Aí eu lembrei da oração. Jesus, olha aí, Jesus. Essa é minha. Aleluia. Eu não falei nada na reunião de obreiro, porque eu nunca falei nada com meu pai na frente de ninguém. Deixei a reunião de obreiro acabar. Acabou o culto. 11 e pouca da noite, estou lá na casa de papai. Pai, posso falar com o senhor? Fala, meu filho. Deixa eu ir para aquela congregação, pai. Meu filho, você está desorientado. Você perdeu o juízo. Você é vice-presidente da igreja. Você é vice-presidente da convenção. Falei, pai, mas deixa, eu estou orando. Eu preciso ir para essa congregação. Ele falou, meu filho, vê o que você vai fazer, hein? Fui para a congregação, só com a chave na mão. Mas crente que crê na sua chamada, obreiro que crê na sua chamada, não é congregação pequena, congregação vazia, que vai impedir ele de fazer a obra, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem pode adorar a Deus nesta noite? Entrei na congregação com 40 dias contados. A congregação estava cheia. Não das pessoas que saíram, pessoas que aceitaram Jesus, pessoas que vieram de outra igreja, porque crente revelado, ele conhece Jesus. Pedro falou, tu és o Cristo. Primeiro, ele conhecia Jesus. Crente revelado conhece quem é o Pai de Jesus. Olha, tu és o Filho do Deus vivo. Então, crente revelado, ele conhece Jesus e conhece o Pai. E quando você tem intimidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, não tem capeta que fica na sua frente, não tem porta fechada que fica. Quem pode adorar a Deus nesta noite? Ei, alabaxeia na marraia. Tu és o Cristo. Ei, eu estou sentindo a presença. Alabanda, alabandurienda, sube a séria. Aleluia, 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 aleluia. Pedro era um homem revelado. Na visão, se Pedro chegasse em algumas convenções, Pedro nem entrar na porta ia, de tão atribulado que ele era. Mas Jesus pegou aquele homem que era revelado, colocou ele para pastorear a igreja de Jerusalém, porque quem é revelado Deus levanta, quem é revelado Deus restaura, quem é revelado Deus usa na terra. Pergunta ao irmão que está do teu lado aí, você é revelado, meu irmão? Ei, tarabaxandalaia. Crente revelado vê os céus abertos. Crente revelado vê a porta aberta. Crente revelado vê o milagre entrando dentro da sua casa. Crente revelado já vê o seu filho que está na droga, já no banco da mocidade, dando glória a Deus e aleluia. Crente revelado já vê a glória de Deus no meio da igreja. Eita, arabaxandaraia. Tu és Pedro, tu és revelado. Não foi carne nem sangue que tu revelou, mas foi o meu Pai. Tu não és mais Simão Bajorna, agora tu és Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja do Senhor, ela foi edificada numa rocha que é Jesus. A igreja do Senhor não perde batalha para Satanás.
A igreja do Senhor, ela sempre caminhará vitoriosa. A igreja do Senhor é o único quartel, é o único exército do mundo que antes de entrar na guerra, já sabe que a guerra está vencida, já está ganha pelo poder do nome de Jesus. A igreja do Senhor não tem medo de vela preta. A igreja do Senhor não tem medo de macumbeiro, feiticeiro. Pode bater pemba contra a igreja, pode tentar amaldiçoar a igreja, mas quanto bate na igreja, mais ela cresce. Quanto mais tenta para a igreja, mais ela avança. Quanto tempo, eita, lava cheia. Quanto mais tentam parar a marcha da igreja, mais a igreja segue vitoriosa. Quem é da igreja, levanta a mão e dá o melhor glória nesta noite. Pastor José Carlos, que templo bonito esse. Mas se Jesus voltar agora, esse espaço que foi consagrado para ser templo, a partir do momento que a igreja sobe, o anticristo pode usar isso aqui para uma grande farmácia, um grande supermercado. Mas agora vem a igreja, a verdadeira igreja. Salmo 84. Eu li esse salmo e eu fiquei pensando, meu Deus, Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Pastor Dari, eu pensei, Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos. Mas o tabernáculo não era um só? Alguém já encontrou 2 tabernáculos? Deus mandou construir um só e era móvel. Agora vem o salmista dizendo, quão amáveis são os teus tabernáculos. Sabe o que Deus está falando através da palavra? Que você, eu, somos cada um tabernáculo de Deus na terra. A igreja, aqui olha a multidão de igreja que está aqui nessa noite. Aqui deve ter mais de 800 a 1000 pessoas. Quando sair esse povo no final do culto, pela rua de João Pessoa, pela rua desse bairro, cada um que vai sair daqui é uma igreja que vai passar. A igreja passando na direita, a igreja passando na esquerda. Aonde você chegar, é uma igreja do Senhor chegando para a glorificação do nome do Senhor. Pastor, me prova isso na Bíblia. Paulo falou, quando o tabernáculo desta casa terrestre se desfizer, temos de Deus um edifício lá nos céus. Andarabaxeia. Chegou na escola, jovem? Igreja. Chegou no serviço, irmão? Igreja. Andou na rua? Igreja. Satanás fica doido que quando ele anda na rua, daqui a pouco, quando sair essa multidão, ele vai falar, tem crente de fogo daqui, tem crente de glória de lá. A igreja está saindo, a igreja está marchando. É por isso que ele não pode parar a igreja. Aleluia. E o tabernáculo era móvel. Cada crente vai saindo pela rua, uma igreja está andando na rua. Sabe por quê? Aonde você chegar, você é uma igreja de Deus na terra. Pastor José Carlos, estamos vivendo um período, eu não sei por aqui, mas lá embaixo o negócio está difícil. Crente deprimido, crente estressado, crentes indo para psicólogo. É problema sentimental, é tanto problema na cabeça dos crentes que na década de 70 e 80 não tinha, em 90 não tinha. Nessa geração é só gente indo para psicanálise, psiquiatria. Crente, eu estou estressado, eu estou isso, aquilo. Tá nada, meu irmão. Levanta a sua cabeça, sacode a poeira, porque você é igreja, você é templo do Espírito Santo. Quem
Quem pode levantar a mão e dar o melhor glória para estremecer o inferno? Eita, labaxandaraia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus falou bem assim: a minha igreja. A igreja só tem um dono. E na igreja, quanto menor, fica maior. Quanto maior, fica menor. O cabra fez um cursinho de filosofia, teologia, acha que vai pegar o microfone e o fogo vai cair na igreja. Tem que orar de madrugada. Tem que ser menor. Lá no nosso ministério, na nossa conversão, tem muitos pastores que têm muito mais conhecimento do que eu. Mas na igreja, não se mede pelo que você tem, mas pelo que você é na presença de Deus. Agora para os obreiros que aqui estão, quem é o maior? É o garçom ou o freguês? Quem é o maior? É o garçom ou é o freguês? É o freguês. Porque sem freguês não tem garçom, sem freguês não tem alimento, sem freguês não tem a lanchonete e nem o restaurante. Quem paga a conta é o freguês. Nós obreiros na igreja somos os garçons da igreja. Todos nós somos garçons, ó, servindo a igreja. Sem mim essa igreja não vai para frente. Deus te tira e arruma outro garçom, contrato. Estou assinando carteira de garçom. Está querendo servir? Aqui serve na igreja. Quer ser estrelinha? Quer ser cantor famoso, pregador famoso? Vai ficar de fora. Deus vai levantar um novo garçom e botar para servir a igreja. Ei, quem pode dar glória ao nome do Senhor nesta noite? E outra coisa, no restaurante de Deus nós só somos garçom, porque o cozinheiro que prepara a comida é o Espírito Santo. E lá tem comida quentinha para dar para a igreja. Parou de orar, garçom, não tem comida fresca. Parou de orar, não tem comida fresca. Mas no céu tem pão fresquinho para servir esta igreja. Ei. Maior, menor. Se exaltou, Deus abate. Na igreja, se uma criança for usada por Deus, homem de idade tem que dar glória. Na igreja, se uma jovem está sendo usada por Deus, nós devemos dar glória. Já tem aqueles pregadores que só dão glória quando ele está pregando, cantores que só dão glória quando eles estão cantando, mas na igreja não. Na igreja nós somos adoradores. Na igreja nós somos adoradores. Ai, alaba cheia. Para mim terminar por causa do horário. O meu pai era terrível. Toda festa como essa na igreja tinha uma irmãzinha chamada Irmã Maria. Irmã Maria era de um bairro chamado Ulisses Guimarães. E ela era gari da prefeitura. Eu às vezes trabalhando com o prefeito, passava nas ruas, encontrava a Irmã Maria na rua, varrendo rua. Irmã Maria, Pai do Senhor. Pastor, ela era gaga, pastor Zéias. Aí na festa, igreja lotada, o presidente chegava: eu quero ouvir a Irmã Maria lá de Ulisses Guimarães. Lotada a festa. Aí vem a Irmã Maria escurinha, cheia de Deus. Ela subia no púlpito, ela: Pai do Senhor para a igreja.
difícil até de falar, irmã Maria, porque ela era gaga. Eu vou cantar um corinho. Aí ela cantava: não adianta o inimigo jogar água, não adianta o inimigo jogar água, não adianta o inimigo jogar água, porque o que Deus acende, o inimigo não apaga. A glória de Deus invadia a igreja. Aquela irmã não tinha cultura, gari da prefeitura trabalhando o dia todo, mas na igreja não tem estrela, na igreja não tem famoso, na igreja tem o Espírito. Quem pode levantar a mão e dar o melhor glória nesta noite? Fiquemos todos em pé. Vamos agradecer o trabalho desta noite, pedindo a Deus que nos mantenha firmes na fé, aguardando o arrebatamento da igreja que se aproxima. Pastor Daniel, nosso companheiro, estará orando ao Senhor por todos nós, e pastor Dari Ferreira impetrando a bênção dos apóstolos. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, te exaltamos pela tua presença neste lugar, te agradecemos pelo teu cuidado para conosco, para com toda essa igreja local, te exaltamos pelo cuidado na eleição da mesa diretora, de todos os teus filhos experientes, cheios do teu Espírito. Ó Deus, te bendizemos porque o Senhor sabe conduzir todas as coisas e nós estamos apenas aqui para dizer muito obrigado. Senhor, conduz a tua igreja, leva-nos em paz aos nossos lares e fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permanece conosco hoje e sempre. Amém. Assembleia de Deus, vem comigo.